Shalom, povo de Deus, tudo bem? Quem fala é o apóstolo Cauê Linhares. Para mim é uma honra passar aqui, vir falar um pouco mais sobre as dificuldades que você tem em ter uma experiência sobrenatural, arrebatamento em espírito, cheios do Espírito Santo e o Ministério de Impacto. Bom, para quem não me conhece, chegou aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative aqui o sininho, para que você possa estar sabendo de tudo aquilo que a gente posta. Bom, os nossos conteúdos é em favor do reino. Então, tudo que a gente proclama aqui é em favor do reino. É para que vocês se aproximem ainda mais do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Para quem não me conhece, o Senhor Deus, Ele colocou nas nossas mãos uma confiança e uma escola profética que se chama Fluir no Profético. E já são centenas de ministros impactados e ativados em demonstração do poder de Deus em ação, tá? E, claro, levantados como avivalistas e ministros de cura. Eu costumo dizer nas igrejas que nós vamos que Deus não me chamou para pregar. O Espírito Santo nos chamou para ministrar. Então, bom, eu não sou um pregador, eu sou um profeta de avivamento. E não falo isso por querer mostrar, olha como ele é ungido, olha o que ele carrega, não. Eu falo isso para vocês entenderem que hoje, no meio do sistema religioso, evangélico, existe muitos bloqueios, e é sobre esses bloqueios, é sobre essas limitações. A pergunta é, você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Você já teve uma experiência em arrebatamento em espírito? Você já teve uma experiência ao qual o Senhor tocou no teu espírito, ao qual Ele te levou a ter uma visão aberta, os seus sentidos abriram e você teve diversas visões espirituais ou recebeu dons em variedades de línguas celestiais? A gente tem uma formação chamada 9 Dons, que através dessa formação nós ministramos o conhecimento, pois o mais importante que a gente ter o conhecimento é saber usar os dons. Então, por que há muitas pessoas que hoje elas carregam dons, poder e autoridade, mas não manifestam? Porque o mais importante que a gente ter os dons é saber usar. É como se você tivesse um carro. Você tem um carro, mas você não porta a carteira chamada CNH, que é a habilitação para você, a habilidade para você dirigir. E assim são os dons espirituais. E então o Senhor levantou uma formação onde temos 2 turmas. E bom, é isso. O Senhor, Ele nos chamou para esse ministério profético, para esse ministério de cura e avivamento. E para a gente é sempre uma honra se você também quiser se tornar um ministro, um aluno que vai aprender tudo sobre os 9 dons espirituais. E vai ser uma jornada extraordinária. Bom, ontem o Senhor Espírito Santo, Ele me incomodou e Ele falou para mim com clareza, audivelmente. Ele falou para mim, olha, eu quero que você, Cauê, compartilhe uma das maiores experiências que você já teve. Para quem não conhece o Espírito Santo, ele é a promessa que Yeshua, ele disse, eu voltarei ao Pai, mas vos deixarei o Consolador para que fique convosco para sempre e vos ensinará todas as coisas. Quando o véu foi rasgado e Jesus, ele levou na cruz do Calvário todas as doenças, enfermidades e consumiu o pecado, e através dele nós temos a rendição, nós temos acesso ao reino de Deus. E é sobre esse acesso, é sobre pegar as tuas mãos e te levar mais perto do Rei da Glória, pegar nas tuas mãos e conduzir você a viver experiências extraordinárias. Qual que é o intuito verdadeiro hoje desse ministério profético? É tirar as pessoas do evangelho raso. É parar de ir para um culto para ouvir uma palavra que mexa com o ego, mas ser impactado pelas manifestações
pelos milagres do Senhor Jesus. E eu costumo dizer que uma igreja, um ministério que não exerce os dons espirituais, essa igreja, esse ministério que não carrega os dons espirituais, é uma igreja enferma. Infelizmente é uma realidade. E hoje muitos ministérios estão debaixo desse sistema religioso, estão presos, estão manipulados, estão bloqueados de viver a manifestação mais profunda. É tempo da gente sair do raso e mergulhar. Eu mergulhei. E eu confesso a vocês que depois que eu mergulhei, eu não consegui voltar mais. Apóstolo, existe então experiências como você disse, existem experiências como você viveu, existem experiências que eu posso ter maior que Moisés, Elias, Enoque, os discípulos que o Senhor escolheu aqui na terra? Eu te afirmo que tem. Tem como você viver experiências maiores que muitos deles viveram. Os ministros, os profetas, os discípulos passaram aqui. Eu te afirmo que você pode viver isso. Você deve. Só que Jesus é educado, entenda. A gente não entende, e quando o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, quando nos falta conhecimento, a gente não desfruta. Quando a gente conhece, a gente desfruta. E se a gente precisa desfrutar, primeiro a gente vai precisar conhecer. Então, por falta de conhecimento, muitos ministérios estão vivendo um evangelho raso, um evangelho gelado, um evangelho frio. Por isso que o Senhor nos deu essa tocha. Para onde a gente for, a gente estabelecer o fogo do Senhor. Amém? E para mim é sempre uma honra fazer isso, porque fazendo isso faz com que eu viva. É sobre experiências que talvez você tenha uma dificuldade, e eu quero te levar a desfrutar a experiência que ainda você não viveu. Por um momento eu estava ministrando debaixo da atmosfera, debaixo do poder de Deus em ação, no ministério em São José do Rio Preto. E o Senhor falou para mim no meio da ministração: filho, olhe para isso. Então desceu um ser de magnitude de alta patente. E quando eu olhei para cima, ele era muito alto. E eu, sem entender, eu olhei para o seu rosto e vi os seus olhos como chamas de fogo ardente. E ele brilhava mais que o sol ao meio-dia e tinha um cinturão de ouro, como a visão que João teve na ilha de Patmos. E eu quero te dizer algo que talvez você se impressione. Não se impressione comigo, porque eu não posso fazer nada por você. Mas aquele quem eu sirvo, ele pode. E então ele disse: eu vim até aqui para provar e mostrar que é eu que estou contigo, Cauê. E ali eu pude ver que não era anjos ministradores, não era seres, serafins, querubins. E naquele momento o Senhor, ele disse para mim assim, ó: Cauê, ninguém está me vendo, só você. Eu só abri a sua visão. Porque nem todos eles estão preparados para ver quem sou eu de verdade. Eu estou impactado falando esse testemunho, porque eu confesso a vocês que o Espírito Santo, ele é a primeira vez que ele permitiu eu falar da experiência que eu tive com Jesus, dentro de uma igreja, de uma ministração. E logo então eu não conseguia descrever o sentimento que entrou dentro do meu peito. É como se todos os sentimentos de Deus entrassem dentro de mim. O que ele estava sentindo, eu sentisse.
Como um dia ele me disse, voltando de Portugal para o Brasil dentro do avião: filho, eu me orgulho de você. E ali eu parecia um neném chorando, porque eu senti não só a voz, mas eu senti o cuidado, o amor, o zelo, o carinho. Há muitas pessoas que elas determinam doutrinas para o Espírito Santo como ser cheio do Espírito Santo é preciso você pagar o preço, é preciso você ler a Bíblia, é preciso você jejuar, é preciso você subir um monte, ou é preciso você dar glória, glória, glória e aleluia, até que então o anjo vem, toma a sua boca e assim você vai falar em línguas celestiais. E há muitas pessoas que estão travadas com os seus ministérios dentro da igreja. Triste realidade, né? Por isso que o Senhor nos chamou para esse ministério de avivamento. E para destravar, para mostrar que há uma realidade muito maior que o poder de Deus em ação, que é a intimidade com o Espírito Santo. E é Ele que nos torna a sala do trono, é Ele que nos leva à presença de Jesus. Apóstolo, tem diferença? Tem. A voz dos três é diferente. E ainda hoje, E ainda eu vou vir aqui no YouTube explicando para vocês como é que a voz de Deus, é claro que os três são Deus, mas há uma diferença entre a voz do Pai, do Filho e do Espírito, tá? E eu vou vir aqui falar, deixa aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês mais querem ouvir, quais são as dúvidas maiores que vocês precisam ouvir, que eu quero tirar todas elas, eu quero ser útil na sua vida, amém? Sabe por que eu estou falando dessa experiência para vocês? Vou te dizer uma coisa, porque quando o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele está agora no caminho de Damasco, pronto para matar aqueles que proclamavam a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, que antes dele se tornar um apóstolo, ele era um perseguidor da igreja, ele matava crianças, ele era uma pessoa ruim, que ele conhecia a lei, mas não conhecia a intimidade. Jesus. Mas por um momento agora este homem cai do cavalo no caminho de Damasco e o Senhor Jesus, o Rei da Glória, Yeshua, o Hamashia, ele aparece para ele no caminho de Damasco. E ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E então o Senhor diz para ele: Saulo, eu sou Jesus. Em outras traduções, Yeshua, o Hamashia, fala com ele em hebraico, porque o apóstolo Saulo, ele conhecia o hebraico, o aramaico e o grego. Olha para você ver que incrível. E naquele momento que ele cai do cavalo, a palavra de Deus diz que veio uma luz, um brilho tão forte sobre aquele encontro, que ele ficou cego naquele brilho. Mas sabe algo que me intriga? É que tinha pessoas com Saulo, tinha pessoas que estavam com ele, guardas que estavam com ele, e nenhum deles viram a experiência que Saulo teve com Jesus. E agora Saulo, ele fica cego e ele é levado até a cidade, e depois Ananias ora, impõe as mãos, libera a cura e ele é batizado com o Espírito Santo. Olha a estrutura, olha o sobrenatural se movendo. Apóstolo, por que eu não consigo ter uma experiência maior com Deus? Por que eu me travo? Por que eu me bloqueio? Porque Deus, ele é educado, entenda isso. O Espírito Santo, ele não vai te dar um encontro sobrenatural se você não quer. Ele primeiro fica esperando o momento de você desejar. Ah, mas com Paulo foi diferente. Mas é porque Deus tinha um chamado na vida dele, Deus queria ele, Deus queria confundir a humanidade, Deus queria mostrar que Deus, ele não melhora, ele transforma. Ele pega aquilo que não tem sabor e faz ter sabor na nossa vida. Olha a experiência que agora Saulo tem, ele fica cego. E algumas pessoas param e ficam se perguntando, mas por que as pessoas, quando você ministra, apóstolo, elas caem, elas falam em línguas, elas tremem, elas sentem fogo, elas sentem formigamento ou eletricidade, que as águas vivas do Senhor são os efeitos das manifestações do poder de Deus, queridos.
E há um bloqueio hoje no meio do sistema religioso, que eles dizem que o cair, que quando as pessoas caem é que elas estão endemoniadas, que elas estão no emocionalismo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele quer te levar a um tempo onde você vai viver uma experiência que ainda você não vivenciou. Mas para você vivenciar essa experiência, você vai precisar abrir o seu espírito e permitir com que o Senhor Jesus, Ele te leve. Porque há quanto tempo Deus está querendo te levar mais profundo na presença dEle? Eu vim aqui comprovar para você que eu tenho experiências e que o Senhor nos leva a experiência todos os dias. Ele fala conosco audivelmente. E Ele falou para mim fazer esse vídeo por causa de vocês. Então, você pode observar que o Senhor Jesus, Ele só vai dar experiências sobrenaturais para pessoas que vivem os sobrenaturais. O sobrenatural não é para você ficar tentando entender, é para você viver. Nós devemos parar de sermos mendigos espirituais. Você sabe o que significa um mendigo espiritual? É uma pessoa que pede pouco para Deus, é uma pessoa que não tem coragem de se tornar um filho de verdade e permitir que a identidade dela apareça definitivamente. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele levou Saulo naquela experiência e os demais que estavam com Saulo não pôde ver o encontro que Saulo teve com o Rei da Glória. Então para de se queixar e ficar olhando para as experiências dos irmãos ou da irmã e abre o seu espírito para que o Espírito Santo ele venha e flua. Quando você ora mais, quando você lê mais a Bíblia, quando você jejua ou quando você sobe mais um monte e paga o preço, você ganha mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, basta apenas você crer que a palavra de Deus ela é real. Então Jesus, ele se tornará real. Sabe por que Deus quis que eu fizesse esse vídeo aqui para dizer? Para você? É que a experiência que Ele está prestes a entregar para você, Ele não vai entregar para o seu irmão nem para a sua irmã. É única, é genuína. É uma experiência que vai conduzir você às dimensões e aos governos dos céus. E é sobre essa experiência você pode ter ela ainda maior. Você está preparado para ser conduzido a essa experiência? Você está preparado a ter o seu ministério profeticamente falando destravado? Você está preparado a ver o poder de Deus em ação, a Deus curar através de você? Você está preparado a se tornar um dos maiores ministros que vai carregar algo lindo, mas que não vai se vender por causa de fama, dinheiro e ostentação e multidão? Você está preparado quando Deus levar você para pregar nas ruas e quando Deus levar você para pregar nos altares? Porque Ele não se limita. A palavra de Deus diz que Yeshua, ou Yehoshua, ou Jesus, ele gastava mais tempo fora dos templos do que dentro. E outra coisa, ele não compartilhava com os fariseus, escribas e os saduceus, sendo ele dessa linhagem judaica. Sabe por quê? Porque eles sabiam mais do que Jesus. Para de querer entender e mergulhe. Vou repetir. Pare de querer entender e mergulhe. Porque é tempo de você mergulhar. Eu vim aqui te afirmar que você pode ir mais profundo que Moisés, Elias, Eliseu. Você pode ir mais profundo que João, Pedro, Tiago. O apóstolo Paulo foi com ele. Você pode. Você pode. Há muito tempo, Ele está querendo te levar a viver o sobrenatural. Então saia da manipulação, saia das estruturas, saia da religiosidade. Porque Jesus, ele não é uma religião. Ele veio para mostrar o reino do Pai. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp,
para que você possa entrar nessa formação, a formação para destravar mais e mais o seu ministério profético e abrir o seu espírito para quebrar todo tipo de resistência e você viver um tempo de quebrantamento e rendição, aonde você vai ter encontros extraordinários. Que a Shalom reine sobre cada um de vocês.